Oiê, pessoas! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Ser Mãe é Freud. Eu sou a Mayra Engel, uma psicanalista, e estou aqui com a minha querida, outra psicanalista, outra mãe psicanalista, Franciele, que depois eu vou pedir para ela se apresentar da forma que ela se sentir mais confortável, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que até foi a Fran que trouxe a sugestão para a gente conversar, e quando ela trouxe, eu falei, caraca, como que a gente não pensou nisso antes? Já que é algo que para mim é muito forte, né? Faz parte da minha história também, que é alienação parental, né? Que é uma história antiga, né? Que acontece nas famílias do mundo inteiro, mas que a cada dia eu percebo uma mudança, né? De como a sociedade lida, né? Com essa alienação parental que antes era só uma coisa que a gente ouvia, uma palavra solta, né? Mas que agora, assim, desde, na verdade, 1985, existe de fato, né, uma síndrome chamada de síndrome de alienação parental, né, que foi aí colocado todo um estudo científico em relação a essa síndrome por um psiquiatra dos Estados Unidos, né, que eu anotei o nome dele aqui, que eu esqueço o nome, que é uma beleza, que foi o Richard Gardner, né, e aí mudou muita coisa. Então, assim, os Estados Unidos já há muito tempo vem tratando, né, os casos de alienação parental juridicamente, sempre com esse olhar dessa síndrome, e exigindo que as pessoas envolvidas no processo entendam que ela existe, né, que não é só ouvir criança, ouvir pai, ouvir mãe, mas principalmente ouvir aquilo que não está sendo dito, né, buscar a subjetividade, buscar todo o contexto daquela família, coisas que muitas vezes no direito a gente não vê, né? Então, para começar, eu quero trazer para vocês, de forma bem breve, né, essa lei da alienação parental que existe no Brasil, vigente ainda, né, que até tentaram revogar o ano passado, e a gente vai conversar sobre por que os motivos mais para frente, né, mas que ela ainda está em voga, ela ainda está, né, atuando. E também trazer alguma definição para vocês, para quem talvez não tenha ouvido ou talvez precise ter mais clareza sobre o que é alienação parental, né, trazer também um pouco aqui, e a importância, né, da psicanálise para auxiliar nos processos jurídicos, que está sendo cada vez mais convidada, justamente porque é uma área, é uma ciência que entende que em todo processo afetivo existe o inconsciente, né? Então, não é sobre o que é dito, é sobre o que é sentido, são sobre afetos, sobre sujeitos, sobre pessoas, sobre contextos. É muito mais amplo do que muitas vezes a justiça olha, né? Então, isso também é uma coisa que é muito importante, por isso eu acho que se faz mais urgente ainda a gente falar sobre isso dentro dos lugares onde a psicanálise permeia, né? Então, sobre alienação, a gente tem a Lei 12.318 no Brasil, que considera o ato da alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por pai ou mãe, pelos avós ou pelos que tenham a criança, adolescente ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie quem cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com os pais, que aqui a gente pode entender com os curadores, né, cuidadores, com aqueles que ficam com a criança, que às vezes não são os pais, né, para a gente conseguir também ampliar, né, esse espectro de quem fica com a criança, que às vezes nem sempre são os pais biológicos, né, e tudo mais. De acordo com a lei, são exemplos de alienação parental: fazer campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente do genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, entre elas escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares ou com avós.
Então, aqui eu vou deixar só essa introdução para que primeiro a gente tenha, né, todos aqui o mesmo entendimento, né, sobre o que a gente está falando, né, sobre a seriedade desse assunto. E agora eu vou pedir, né, para a Fran se apresentar, e aí depois a gente continua, né, vou trazer mais algumas coisas aqui, né, realmente que são pesquisas que eu fiz, tanto em sites do governo, né, esse trecho, por exemplo, eu tirei do site do Senado, né? E tem um outro trecho que eu vou ler mais para frente, que é onde fala sobre a importância da psicanálise nesses processos, que é do jus.com.br, tá bom? Que é onde a gente tem o entendimento da importância da psicanálise dentro desse trabalho na vara da família, tá bom? Então é você, Fran, seja bem-vinda, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mayra, né? Que ela está fazendo um lindo projeto, que é Ser Mãe é Freud, que é isso que ela está colocando, vários tópicos para mostrar esse lado, né, da mãe, da criança como sujeito, na visão da psicanálise, né? Que ela falou para mim uma frase que eu acho que eu vou usar ela até, e fala que a psicanálise dá o contorno, né, para mostrar que a psicanálise está em tudo, né? Então, eu sou a Franciele, sou psicanalista, sou mãe, que é a mais importante, né, nesse trabalho aí do projeto Ser Mãe é Freud. E quando ela me veio com esse convite, eu queria propor algo que eu tivesse vivendo, né? Como eu tenho uma filha de 5 anos e sou separada, então eu tenho essa visão, né, sobre a alienação parental, onde com a psicanálise eu pude ser uma mãe diferente, ter uma visão diferente, né? Então, no meu caso, foi ao contrário, não existiu essa alienação, né? E então, o que a gente veio propor hoje para vocês é isso, além da lei, mostrar o que está por trás disso, as consequências dessa alienação pode acarretar para esse ser, né? Que não é só, é um crime, é uma lei, não é só isso, vai muito mais além disso, né? Então, é E isso que a gente e está se virou vendo uma isso. lei, né, já mostra a relevância do assunto, né? De que é algo que está presente ali no processo, né? Importante, né? Que as mães às vezes acabam eu não vejo assim, às vezes uma certa maldade, uma dor às vezes mal trabalhada, né, não vista, que querendo prejudicar o outro acaba prejudicando aquele serzinho inocente, né? Aquela criança indefesa onde não sabe nem o lugar, né? Porque o pai é visto pelo olhar e a fala da mãe, né? A fala da mãe é muito importante para a construção desse pai, né? E é aí que entra a psicanálise, né? Então, como uma criança vai ver esse pai através da fala da mãe? Então, se a mãe fala mal do pai, como essa criança vai ver esta mãe, né? Ou esse pai? Vai ver um pai como? E como ela vai ver outros homens futuramente na vida dela, né? Exatamente, e determina muito isso, né? Determina muito isso. Então, é uma pessoa, é um serzinho que está sendo formado, né? Então, existiu uma separação, não existe mais o marido, mas existe um pai ali, né? Existe um pai a ser zelado, né? Uma figura paterna, né, ali, que vai estar internizada naquela criança, né? Porque o que eu vejo, assim, muito é que a gente estuda, 50% daquela criança é a mãe e 50% é o pai, né? Então, se você está desfigurando, né, desconstruindo 50% do pai, é como se 50% da criança você É negasse, riscasse, né? apagasse da vida dela, né? Então, eu não posso amar o meu pai, né? Porque tem muitas mães que proíbem até isso, né? O direito de falar do pai, o direito de demonstrar amor, afeto e carinho por esse pai. E aí, como? Ela vai ficar tudo aquilo reprimido, né? Ela não vai poder extravasar isso. E ela vai reprimir, só que vai refletir nela lá na frente, né? As consequências, às vezes, não vem na hora, vem depois, né? Dessa criança, quando crescer, não vai conseguir ter um relacionamento, vai começar a se envolver, né, emocionalmente com alguém, às vezes que são até pessoas, entre aspas, que
tem algum tipo de abuso emocional ou físico e não entende o porquê, né? Isso é uma das questões, né? Porque não tem como a gente, que a psicanálise é isso, né? Não tem como, não é um manual, mas uma das questões pode ser isso, né? Então, são consequências que não dá para a gente descrever todas aqui, porque cada pessoa, né, é muito subjetivo, né? Cada pessoa vai ter uma certa consequência lá na frente, né? E a prova disso é justamente ter sido configurado como uma síndrome, né? Então, a partir do momento, né, que um psiquiatra determina que isso é uma síndrome, né, e através de anos de experiência dele lidando com esses casos, ele foi percebendo, né, assim, como fala, um quadro que se repetia, né? Então, assim, a gente não consegue fechar, que nem você falou, totalmente, né? Assim, quais que foram, como que foi a causa, quais que são as consequências, muitas vezes, porque tudo se mistura, né? Muitos sintomas vêm, na verdade, de vários lugares, né? Ou da repetição de várias situações, né? Então, a gente não consegue fechar 100%, e nem é essa a ideia da psicanálise, né? Porque a psicanálise não é exata, né? E eu acho que é esse o grande ganho, né? Quando a gente traz para uma área exata, que é da justiça, né? Do direito, né? Que vem e fala, não, isso é certo, isso é errado, e ponto, né? Quando vem para essa coisa da vara da família, você entender que ali existe uma complexidade familiar histórica, né? De cada indivíduo, de cada sujeito, que não pode ser ignorada, né? E mais do que isso, existe uma criança, né, com um ego ali totalmente plástico, totalmente moldável, né? Inclusive essas memórias que são criadas, né? De tanto a mãe dizer que o pai fez isso, que o pai fez isso, que o pai fez isso, ou o inverso, essa criança realmente cria memórias. Ela E cria. acredita com verdade, né? Porque a criança tem essa capacidade de fantasiar, né? Que é uma capacidade que pode ser linda, mas que pode ser autodestrutiva. Quando ela pega a narrativa de alguém de fora, que é uma narrativa de ódio, de raiva, e ela constrói isso, a partir disso, ela constrói esse mundo interno, né? E normalmente uma criança que, dependendo de como isso é construído, ela vai trazer para o mundo externo, ou vai ter, e assim, tem vários estudos que mostram também que crianças que vivenciaram a síndrome da alienação parental, muitas vezes, quando você pega casos de suicídio, casos de extrema agressividade, violência, uso de drogas, muitas vezes está associado à síndrome de alienação parental. Por quê? Porque ela acaba realmente tendo ali, né, uma construção tóxica dentro do seu mundo interior, agressiva, violenta, que ou vai para dentro, a gente sabe disso, né, dentro da psicanálise, ou ela vai para dentro, ou seja, ela se torna, né, masoquista, autodestrutiva, ou ela vai para fora, como sádica, né, destruir o outro, né, e sempre como se o outro, e ela não tem consciência, mas o outro é o pai, né? É alguém que ela quer matar, que ela quer destruir, porque ele faz ela sentir um buraco gigante. Só que não é ele, foi a construção que foi feita dele, né? E isso é extremo. Pode falar. Vamos supor, igual a mãe é uma pessoa que a criança ama muito, né? Como uma pessoa que eu amo e que me ama muito, se ela está falando aquilo, é verdade. Se Exato. ela fala que o pai é isso é uma verdade, né? Porque é o primeiro amor é a mãe, né? E tem até um exemplo que eu achei bonito, que eles falaram assim até, né, nos estudos, que não é o pai estar presente fisicamente, porque às vezes o pai já faleceu, o pai é caminhoneiro, né? Então, por isso que a fala da mãe é importante, trazer esse pai, né, presente, porque se o pai for falecido e a mãe traz essa imagem de pai, de um pai que foi contar essa narrativa, como você colocou, né? De um pai que foi exemplo, de um pai que foi trabalhador. Ah, teu pai gostava de fazer isso, seu pai sempre, quando você chegava da escola, contar essa narrativa, a criança vai construindo, né, esse pai dentro dela internamente, e isso vai levar para a vida, né? Não é ao pai fisicamente falando, né? Mas o pai através da fala da mãe, que isso é Exato. muito importante. E o que eu vejo assim também, que eles não têm essa proporção de
que a criança precisa dos dois. Não é um só, né? Que a Ela mãe precisa é das aquele duas funções, né? duas funções, da materna, que é aquele carinho, o afago, né? Aquele aconchego da mãe, e o pai, que é aquela coisa de tanto da lei, quanto também de mostrar o mundo para a criança, né? Que, eu vou me arriscar mais, que dá coragem, né? Que eu vejo muito isso, né? Que o pai é aquele que deixa você brincar e se esborrachar no chão, vai filho, você tem coragem, vamos arriscar. E a mãe é aquela, não, cuidado, vai machucar, que é aquela que cuida mais, né? E É o pai é mais a aquele. função paterna e função materna, né? Que eu falo que aqui em casa eu acho que eu sou mais louca. Isso, É que é mais esse lugar, né? Que a gente fala, né? Da função paterna e função materna, mas que às vezes a função paterna é uma mulher, né? E às vezes a isso. função materna é um homem, né? Só para a gente, eu falo que hoje em dia, né? Assim, tudo que a gente vai trazer, a gente tem que sempre, que eu acho que foi um dos grandes presentes do Lacan, né? Que é um psicanalista maravilhoso, né? Que ele conseguiu trazer, né? Para a psicanálise que não tinha no Freud, né? No Freud, por conta da época, do lugar, era muito essa configuração, mãe, pai, né? Tipo, pai, homem, mãe, mulher, filhinhos, né? E o Lacan conseguiu fazer uma abertura que hoje a gente consegue entender essa questão da importância dessas funções, mas que nem sempre, né, são exercidas, né, pelo gênero, né? Assim, tipo, ó, mulher, função materna, homem, função paterna, né? Porque você foi falando, eu fiquei rindo aqui por dentro, né? Eu falei, gente, aqui em casa eu que sou, eles adoram, né? Que eu sou aquela que vira de ponta cabeça, que sai rodando, né? Tem esse lugar, mas que é fundamental, né? Assim, são esses dois lugares, que nem você falou, essa questão de 50%, 50%, parece banal, né? Parece uma coisa, né? Não precisa, não preciso de pai. E geralmente, assim, eu vou te falar, dentro da minha história era isso que eu falava, né? Assim, né? Dentro do meu processo de alienação parental, né? Que assim, hoje eu consigo ter um entendimento, né? Assim, em relação ao que aconteceu entre os adultos, sabe? Naquela época eu não tinha essa consciência, né? Eu fui vítima mesmo. Hoje, justamente para me desidentificar daquela vítima, porque senão fica difícil seguir em frente, né? Eu tive que fazer um processo de compreender, né, o que levou, na época, a minha mãe, né, a agir dessa forma. Entendeu? E foi como você falou, né? São questões que é muito importante que a gente olhe antes e que você teve essa possibilidade, né, no seu processo, né? Eu vou ler só um trecho aqui falando dessa questão da psicanálise nesses processos, que eu achei que ficou bem legal. Depois eu quero pedir para você, Fran, falar um pouco assim desse seu processo, né, assim, de como que você trabalha isso, né, essa questão da separação. Como que foi esse processo saudável, pelo que eu, né, ouço você falar, que foi saudável, justamente para as pessoas terem uma referência de como isso pode ser feito de uma forma mais saudável, né? E do quanto é importante você ter tido já um movimento anterior, né, à situação de trabalhar as suas questões, para não projetar na sua filha, né? Eu acho que a gente trazer as possibilidades nesse momento, eu acho fundamental, justamente para que as coisas não se repitam mais, né? Porque quem sofre são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, né? O adulto, teoricamente, se ele estiver na posição de adulto, ele dá conta, né? Ele precisa dar conta. Mas o que a gente vê hoje, que está muito claro, e a gente na clínica percebe isso, é que os adultos não estão na posição de adultos, né? Estão todos, assim, muitos, né, pais, a gente vê chegar no consultório como duas crianças. E aí você pensa, socorro, né? Vamos salvar esse povo porque as crianças precisam de pai e mãe, né? As crianças não podem assumir esse papel. E o que a gente vê é sempre essa inversão, né? As crianças assumindo, um dos filhos acaba assumindo a posição de mãe e o outro de pai, né? E causa muito sofrimento. Então, eu vou ler só um trechinho, é bem curtinho, porque realmente eu achei tão legal. Aquela assim, eu achei tão legal que eu preciso ler, porque é muito, acho que traz um pouquinho, deixa eu ver se é pequeno mesmo, né? Aquela assim, que é quando ele fala da psicanálise e a síndrome de alienação parental. Então, esse daqui eu tirei do site jus.com.br, né, que é sobre, né, esse trabalho conjunto, né, interdisciplinar, né, do direito com a psicanálise. É inegável que a alienação parental se configura como verdadeira tortura emocional para os envolvidos.
principalmente a criança, sem dúvidas, a maior vítima. Afirma-se isso com base no fato de que a criança poderá desenvolver ao longo de sua infância e adolescência problemas psicológicos que a acompanharão para o resto de sua vida. Psicanálise remete-nos a uma abordagem mais ampla para a compreensão do objeto do nosso trabalho, o discurso do cliente, do autor ou do réu, nesse caso eles falando como juristas, né? Freudianamente, é escutar o que está por detrás do discurso, ou, como Lacan, o que está entre o dito e o por dizer. Quando se trata de demandas que envolvem essa síndrome, a interpretação do discurso se torna relevante. Haja vista que a principal vítima da alienação parental é, mais uma vez aqui, a criança, que muitas vezes não tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo. De modo que, por influência do genitor alienador, a criança passa a rejeitar seu outro genitor, não querendo mais conviver com ele. Assim, o magistrado responsável por intervir nesses conflitos de família deve se preocupar com a análise e interpretação do discurso da criança, que é induzida a falar ou pensar pejorativamente a respeito de um de seus genitores. Então, é grave, é muito grave, né? E eu falo com experiência pessoal, né? Que eu falo isso em diversas redes, em diversos momentos da minha vida, porque eu sinto que é como eu posso contribuir, né? Entender que, assim, através também do meu processo, né, como a Fran falou, desse processo de análise, né, de autoconhecimento, né, o meu desejo que sempre existiu de me virar do avesso, né? Eu percebi as coisas em mim e eu sempre fui muito consciente de mim mesma, no sentido de perceber que tinha algo errado, né? E buscar alguém que pudesse me ajudar a entender o que era impossível entender sozinho, né? E lidar com isso não é simples, eu ainda tenho que lidar. A verdade é essa, né? Como você falou, né, Fran, de muitas vezes, principalmente vai, por exemplo, eu no meu caso, né, que tenho uma orientação heterossexual, para mim foi muito difícil me relacionar com homens, né? Eu me vinguei, né? Gente, desculpa, os homens que se relacionaram comigo um dia, entendeu? Tirando meu marido, eu... mas eu me vinguei, eu descobri isso quando eu tinha 22 anos, né? Quando foi a primeira vez que eu fui fazer terapia, porque eu não ficava em nenhum relacionamento, eu ficava mudando o tempo inteiro, né? E ela falou, será que você não está se vingando do seu pai? Né? Será que você não olha para eles e vê o seu pai e ele te abandonou porque teve, né, uma separação quando eu tinha 8 anos e ele te abandonou e você se sentiu rejeitada e você teve toda a construção na alienação parental de que você foi rejeitada, né? Será que não é isso que você está usando, né, para se vingar do seu pai? E aquilo para mim foi um choque, né? Porque, assim, se você não tem contato com esses pensamentos, com esse conhecimento, né, da parte de psicologia, psicanálise, da psique humana, como isso opera, você acha que é divertido. Eu achava divertido usar os homens, entendeu? Então, assim, não é uma coisa ruim, só que chegou um momento que eu falei, não, É inconsciente, aquela questão, tipo, nossa, por que meus relacionamentos não dão certo? Você não sabe o porquê. E você ainda tinha essa autoanálise, mas tem pessoas que não têm isso, que não sabem o porquê e nem se questiona. Então, isso que eu tô falando, na época que eu não sabia, eu te juro, eu achava divertido, eu me achava o máximo. Só que eu chegava em casa, toda vez que eu terminava, com um buraco desse tamanho. E isso ninguém sabia, entendeu? Só eu sabia, só eu sentia, né? Só eu percebia. E eu jamais demonstrava vulnerabilidade, né? Porque em algum lugar em mim tinha muito medo de ser atacada, né? Porque você entra num lugar assim, meio que não patologicamente, mas meio paranoico, sabe? Né? Persecutório. Tem um lugar ali, porque você coloca tanta agressividade para fora que ela te banha, né? Você fica com aquela agressividade, então você tem a sensação de estar todo mundo querendo te atingir, de todo mundo estar querendo te rejeitar, né? De todo mundo estar achando você uma bosta, entendeu? Então você vem justamente com uma situação oposta, né? Você demonstra ser a pessoa mais foda,
a pessoa mais segura do mundo, aquela que, cara, não quero nem saber, tipo, não, vou terminar com ele, mas ele tá sofrendo, tô nem aí. E é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. Só que a gente demora com 20 anos, com menos de 20 anos, é muito difícil você entender isso. É muito difícil, você tá ali na loucura, na curtição, principalmente eu vivia, né, na balada e tal, você tá anestesiada, bebendo muito, eu bebia muito, né, e eu entendi que isso também fazia parte dessa fuga, né, e ao mesmo tempo tinha um lugar ali também, porque quando alguém faz uma alienação parental, é uma postura muito agressiva, né? É um tipo de violência psicológica, né? E até tem dentro dos estudos do Ferenczi, né, que é um outro psicanalista que eu amo, que é o Sandor Ferenczi, cada dia eu falo de um jeito, né? E ele fala sobre a identificação com o agressor, que muitas vezes a criança que não consegue, a criança não tem capacidade, né, de lidar, que nem você falou, poxa, tá aqui a minha mãe, que eu amo, que eu confio, que é a pessoa para mim que é o maior referencial, né, com quem um dia eu estive ali como uma só, vamos dizer assim, e de repente, né, essa mãe começa a agir me construindo esse lugar agressivo, esse lugar de raiva, esse lugar de ódio. Então, assim, eu me identifico com isso. E quando eu me identifico com esse lugar, que é um lugar do agressor, né, eu construo ele dentro de mim. Porque eu não consigo dizer que, cara, a minha mãe tá errada quando eu sou criança, né? Quando eu Não. tenho uma relação muito próxima. Eu não consigo. Eu acredito nela. Se eu acredito nela, construindo um lugar de raiva em mim, eu construo esse lugar do agressor dentro de mim também. E esse agressor é aquele que inconscientemente vai me levar a situações muitas vezes autodestrutivas ou destrutivas, né? É essa parte de mim. Então é um trauma que gera uma cisão de ego, entendeu? Então você fica dividida. Tem uma parte sua que não quer fazer aquilo, tem a outra parte sua que quer. E muitas vezes, por não ter consciência, é justamente esse lugar de violência que foi gerado no meu mundo interno como criança, que acaba indo para o mundo externo, né? Então, é muito mais sério, né? Do que as pessoas às vezes acham, ah, não, foi só um pouquinho, entendeu? Só 3 anos de alienação. Aquela assim, só 3 anos, não é nada. E tem a questão também, né, você falando que, por exemplo, existe uma ambivalência de amor e ódio ali. Então, ao mesmo tempo que aquela criança odeia aquele pai que fez todas aquelas coisas ruins na fala da mãe, que muitas vezes não é verdade, mas para a criança ela acaba querendo, tipo assim, é o meu pai, né? Inconscientemente eu vou ser como ele também, que é uma forma de demonstrar amor, Sim, né? Tipo, eu vou ser tão ruim, né? Não sei exatamente as falas que as mães falam, mas, por exemplo, ai, teu pai faz isso, eu vou ser isso na fala da minha mãe, porque 50% ali tem amor por esse pai, mesmo que seja um pai na fala da mãe ruim. Então a criança acaba sendo aquilo que ela não quer ser, né? Ah, se o pai é um alcoólatra, se o pai é, não sei, nas falas. A criança se identifica com aquilo e acaba sendo aquilo sem saber. Fala, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Depois que, às vezes, se toca, né, que é o que o pai, entre aspas, era quando criança, né? exatamente, exatamente. E aí fala pra gente, então, já que aí tem uma história saudável, que é sempre bom ouvir, né? Assim, que existe essa possibilidade, existe esse caminho, né? Que geralmente é o que a minoria, né, acaba tomando, né? Hoje em dia eu vejo que assim, algumas têm mais consciência disso, né? Mas mesmo assim, você vê pelo número de casos que são apresentados na justiça, que é a minoria, né, no Brasil, que consegue ter essa capacidade, até mesmo esse apoio, muitas vezes, para conseguir buscar essa ajuda, né, como adultos, para lidar com essas questões, né? Então, assim, de uma forma assim, mais do jeito que você se sentir mais confortável, trazer para a gente mais ou menos como que foi essa construção, né? E a partir de onde ficou claro para você a necessidade de fazer dessa forma. Então, a psicanálise, eu tenho até muita gratidão por ela estar presente na minha vida, que eu pude ter esse outro olhar, que talvez sem a psicanálise eu não sei se eu teria, né? Às vezes eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais centrada.
mas talvez não da forma que é hoje, né? Que existiu uma separação, então não existiu mais o marido e a mulher, né? E não tem como. A gente acaba tendo aqueles momentos de tristeza, né? Todo aquele processo, né? Que ninguém separa e tá tudo bem, né? Então, como eu passei por esse processo de análise, que eu já tinha a parte, né, teórica, que já tinha um pouco de conhecimento de como se constrói, né, o sujeito, né, tudo que o poder da fala do outro sobre aquela criança, né? Então eu já tinha isso como teoria, né? E com as minhas análises me ajudaram muito, porque eu pude me olhar, entender os meus porquês, né? Então, com isso eu não precisei projetar nada na minha filha, né? Então, o que acontece muito aqui? Eu vi que ela também sofreu com a separação, lógico, né? E ela falava para mim muitas coisas, tipo, ai, mamãe, tô com saudade do papai. Então, eu sempre tentava fazer uma fala, tipo, filha, mas vamos ligar para ele, ou faz um desenho para ele, colocava sempre ele presente, trazia ele, que às vezes ela queria ver fotos, e ela sempre me perguntava coisas do pai. Então, eu sempre tentando construir. Então, quando às vezes ela ficava triste por alguma coisa, ou até com raiva, porque tinha dias que ela falava, eu não quero ir no meu papai. Mas por quê? Por causa da ambivalência, né? Que a criança não sabe o que ela está sentindo naquela hora. E aí você ajudar ela a construir essa imagem de pai. Tipo, por que, filha, você não quer ir no papai hoje? Ai, mamãe, porque eu disse disso. Mas vem cá, vamos conversar, né? Vamos fazer alguma coisa legal. Daí eu tentava explicar para ela também que ela tinha 2 casas, que era legal ter 2 casas, que o papai amava ela e a mamãe também, que não era porque nós não estávamos juntos que a gente deixou de amar ela, que a gente ama ela, tipo, por igual. Tentei explicar para ela que, tipo, a separação não teve nada a ver com as crianças sentem-se culpadas. É incrível isso. Mas ela sempre acha que a culpa é delas. Na fala você consegue identificar isso. Então, eu sempre coloquei que a culpa não é dela, que a mamãe e o papai nós somos amigos, que ela sempre me pergunta, né? E eu vejo assim que, por exemplo, em datas comemorativas ou em algum dia especial para ela quer trazer essa figura do pai. Agora, você imagina eu pegar e tentar anular isso, né? Como que ela vai se sentir, né? Então, eu sempre deixei ela trazer essa figura, né? À noite, quando vai fazer oração, ela fala do papai dela, que eu acho também é muito importante. Então, eu deixo ela bem à vontade de se expressar. E quando ela vem com alguma negativa desse pai, eu tento entender o porquê. E, filha, vamos sentar, vamos conversar. Outro dia ela estava falando de entre aspas, um defeito, né, do papai dela, que é a visão dela, como ela vê as coisas. Então, eu sentei, conversei com ela e falei, filha, mas vamos ver as qualidades do papai, né? Que também a gente pode buscar isso, né? Porque todo mundo tem defeitos e qualidades. Então, a gente resgatou as qualidades do papai e ela ficou até feliz quando ela começou a falar, o papai é inteligente, o papai é isso, o papai é aquilo, né? Então, para ela, eu senti que foi muito importante. E o que eu vejo também na vivência entre eu e ela, que muitas coisas ela tenta me poupar, porque às vezes ela acha que vai me magoar. Isso é muito legal, que como as crianças são sensitivas e elas são muito espertas e inteligentes. Então eu vejo que às vezes ela quer me contar algo de legal que aconteceu, mas às vezes ela, né, e fala, filha, pode falar, né? Tá tudo bem. Porque ela às vezes quer me proteger, que eu falo que é aquilo que você falou, que às vezes ela quer estar no lugar também de mãe, de proteger, né? Sim. Como que acontece muito isso. Mas hoje eu e ela temos uma liberdade, ela sempre me fala tudo que ela está sentindo, né? Na medida do possível. Então eu sempre entro, se ela está com alguma negativa, alguma coisa, eu tento entender o porquê, ouvir, que não é fácil, né? Imagina, né? Ouvir aquilo e tentar resgatar aquele pai, né? Entender o porquê que ela está vendo esse lado. Então, a psicanálise me ajudou muito nisso, né?
de tentar ficar no adulto, igual você colocou, e tipo, o que são minhas questões foram resolvidas em análise. Então, eu não precisei transferir para essa criança, né? Então, para ela, assim, o que eu vejo que a separação foi tranquila. Ela levou de boa, na medida do possível, né? Por conta dessas falas, das nossas conversas, eu nunca deixei, assim, ela criar a historinha dela sozinha, eu sempre expliquei muitas coisas para ela, então sempre quando ela tem dúvida, eu falo, filha, vem aqui, mamãe vai te explicar o que você quer saber, né? Às vezes ela pergunta o motivo que separou, se o papai e a mamãe brigaram, ela quer entender tudo isso, e se você não fala, ela cria a história como ela imagina. Exatamente. Então é isso. Que pode ir para um lugar, assim, de gerar uma história triste, né? Assim, de começar, que nem você falou, de ir para um lugar muitas vezes, de se ela não me conta, é porque eu tenho culpa, né? Então, assim, de alguma forma, né, inconsciente vai se criando isso dentro dela, né? Quando o adulto não nomeia, né? Não ajuda a nomear, né? Então, esse caminho de primeiro ajudar, que nem você falou, né? De o que você está sentindo, né? Vamos entender juntas, tal, entendeu? E trazer a possibilidade da criança dar um nome para aquilo, né? Para que ela diminua essa angústia interna, né? Que é o lugar do não nomear, é esse lugar da angústia. E aí, conforme o adulto vai percebendo pelo que ela está falando, o adulto, então, o que você está sentindo é isso, né? Então, vai dando nome, né? Tem um livro que é muito fofo, que chama Emocionário, não sei se você já viu. É uma graça, que ele explica as emoções para a criança, né? Só que são explicações super lúdicas, que é um caminho também, porque tem pais que têm mais dificuldade de simbolizar, que têm mais dificuldade de falar sobre sentimento também, né? Então, acaba melhor não fazer. Ou compra emocionário, entendeu? Então, acho que veio muito nesse sentido esse livro, sabe? De ajudar pais que não têm essa facilidade, entendeu? De ajudar a criança a nomear, porque às vezes o próprio pai ou mãe não consegue ainda nomear muitos sentimentos que tem, né? Porque acontece de muita gente chegar na clínica adulto e ter dificuldade de nomear, né? Então, assim, é importante dar nomes, né? É importante dar um endereço dentro delas, né? Para elas buscarem, para cada vez mais elas terem uma estrutura de segurança interna, né? Tipo, de caminhos possíveis, né? E também de validar e legitimar todo e qualquer tipo de sentimento também, né? Eu sinto que, assim, pelo menos na minha infância, assim, você não podia sentir raiva, né? Você não podia sentir ódio, você não podia sentir inveja, né? E, cara, a gente sente. Não só as crianças, Sim. os adultos também. Então, também é um lugar que até aqui em casa é muito engraçado. Com meu filho mais novo, ele olha para mim e ele fala, mãe, te odeio, mas eu também te amo. E ele fala isso rindo, né? E eu falo assim, eu também te amo. Aí ele, mas você também me odeia? Eu falei, às vezes eu também odeio. Aí ele, mas você me ama mais ou me odeia mais? Ele fica brincando, sabe? Eu falei assim, eu acho que eu te amo mais. Aí ele, eu também te amo mais. Mas às vezes eu também te odeio. E ele fica, sabe? A gente fica às vezes 2 minutos fazendo essa brincadeira de amor e ódio, né? Porque também é importante, né? A gente olhar, que nem você falou, que eu acho que é super bonito, assim, né? A gente construir esse mundo bonito, mas a gente não precisar falar, ok, você odeia mesmo, mas assim, eu tô com raiva. Tudo bem, o que Tudo que a gente bem. pode fazer com essa raiva, né? A gente pode, que nem teve um dia, com quem que foi que eu estava conversando? Eu acho que eu estava conversando com a Mônica do nosso grupo lá. Eu não lembro se foi com ela ou se foi com outra amiga. E aí a gente estava conversando, eu acho que a gente estava gravando um episódio, e aí o Gabu, esse pequeno, né, de 5 anos, chegou aqui, né? Aí eu pedi para ele, deixa eu terminar o episódio, e ele ficou triste, porque ele estava sozinho, né? Foi um dia que meu marido levou o mais velho no inglês de manhã, e ele estava na sala sozinho enquanto eu estava gravando. Ele acordou, eu não estava lá em cima, né? E aí ele veio, eu pedi para ele esperar um pouquinho, aí ele foi, quando eu subi, ele tinha desenhado um desenho de um menino, e aí tava tipo chovendo, e aí aqui no rosto do menino tava chovendo bastante, né? Aí eu olhei e falei assim, o que é isso, filho? Aí ele, chuva de choro. Aí eu olhei, aí eu fiquei quieta, porque assim, ele veio, na hora que ele me viu na escada, ele veio e me abraçou, e depois que eu vi o desenho, e perguntei, mas a hora que eu vi, eu não falei nada, eu falei assim,
nossa, filho, que legal o seu desenho, interessante, muito criativo. E aí depois eu contando, mandei para a Mônica, acho que foi a Mônica mesmo, mandei para ela, aí ela falou assim, ela falou que ela ficou quieta, ela falou assim, na hora que você mandou, eu fiquei pensando, será que eu falo, ai, tadinho, porque ele desenhou um menino triste mesmo, com a boquinha para baixo. E aí eu contei para ela, ela falou assim, nossa, Mayra, será que eu tenho capacidade de ficar nessa tranquilidade, né? Porque geralmente a gente entra no lugar, né, de não conseguir lidar que aquela criança sofre, entendeu? E ele ficou triste Uhum. mesmo, que eu não estava lá, né, e que eu pedi para ele esperar. E ele achou um jeito. Com certeza ele ficou com raiva, ficou triste, ficou com raiva, só que a gente sempre tem isso aqui em casa, de usar o desenho, né? Em cima da mesa, lá em cima, é uma bagunça, de canetinha, de lápis de cor, todo dia, o dia inteiro. E aí eles pegam folha, o caderno que ele tem lá, e eles desenham. Então, assim, na hora que tá com raiva, que tá não sei o quê, com amor também, vai lá e desenha, né? Que é uma forma de trazer essa raiva para fora. Só que eu não, sabe, eu olhei e falei, ele resolveu, entendeu? Tá resolvido, não tem que mexer mais com isso, né? Porque ele veio, me abraçou, tá feliz, quer me mostrar tudo, não sei o quê. E a hora que ele me falou o desenho, ele falou bem seco, assim, sabe? Tipo, não, tá chorando, né? Chuva de choro. Bem assim, sabe? Tipo, resolvido. Tipo, é isso. Então tá bom, né? Legal, interessante, né? Não vou falar que lindo, né? Porque dá, né? Um negócio assim, você fala, né? E ficou triste, né? A mãe tava lá se divertindo, gravando episódio, né? Mas vamos lidar com isso junto, cada um do jeito que consegue. Então, essa questão de nomear, de ajudar essa criança a nomear, de ajudar nessa construção saudável de pai e mãe, né? Internos, né? Para que eles possam introjetar, né? Que é muito, entra naquela questão, né? Que a gente tem até na Melanie Klein, de o seio bom, o seio mal, né? A importância desses objetos que a criança introjeta, né? Daquilo que ela põe dentro dela, que vai criar esse mundo interno, essas referências do que é bom, do que é mal, para que ela possa trazer para o mundo tudo isso depois, né? E numa situação de separação, é muito delicado esse lugar, né? Com crianças, é muito delicado. E é uma responsabilidade gigante do adulto, né? Então, que eu sinto que, assim, a importância da gente falar sobre isso e de fazer esse convite a esses pais de buscarem ajuda psicológica, né? Então, vai entrar num processo de separação, quando sentir que a corda está rompendo, buscar ajuda, né? Às vezes o pai, né, via de regra, né, sem ter mais resistência, né? Mas, cara, que vá a mãe, que vá um dos lados. Um dos lados precisa ter essa consciência para poder também ajudar o outro, né? A despertar que o foco tem que ser aquela criança, né? De Dar um não... suporte emocional para aquela criança, né? Exatamente, exatamente. A gente entender que tem esse, a gente precisa ter essa capacidade. É fácil, não é? Porque tem situações e situações de separação, né? A gente acaba vendo em consultório e tudo mais, que tem separações que são realmente extremamente dramáticas, né? Assim, são questões de caso de polícia mesmo. Então, nesses casos é mais difícil ainda as crianças não serem afetadas, né? E aí se torna mais urgente ainda essas pessoas buscarem ajuda, né? Pensando nos seus filhos, né? Toda vez que eu vejo, assim, as pessoas que eu atendo com dificuldades, né, em relação à família, à vida, não sei o quê, eu falo, cara, se você não fizer isso por você, faça pelos seus filhos, né? Porque eles são nossos sintomas, né? Eles, se a gente não resolve uma questão, eles vão ser o sintoma dessa questão não resolvida, né? E às vezes quando você fala eu amo muito, tá, então prova seu amor. E muitas vezes provar o amor que a gente sente pelo filho é justamente esse trabalho interno com coragem, de olhar para as nossas questões, de olhar para as nossas fissuras, né? Para justamente a gente conseguir costurar isso, para que isso não vá para essa, né, para esses descendentes, porque vai, né? Assim, não tem como, que é a E aí, transgeracionalidade. levando o filho para o consultório, achando que o problema está no filho, e o problema está no casal, ou na mãe, ou no pai, né? Com quem ela convive, essa criança, né? Geralmente. E eles levam o filho como, tipo assim, esse é o problema. E aí, quando você devolve aquilo, tipo, né? A questão não é a criança, mas sim o que está em volta dessa criança, é igual você falou, então quem que tem que buscar ajuda, né? Que ela é o reflexo de tudo aquilo que está vivendo. Exatamente. Ela é uma resposta ao ambiente, né? A criança é uma resposta ao ambiente. Eu falo que desde que eu me tornei mãe, eu entendi que os meus filhos são um termômetro, entendeu?
São eles que mostram para a gente se a gente precisa olhar para dentro, se a gente precisa mudar o ambiente, né? Então, tá muito agressivo, não aceita nada, né? Fica rebelde, ou só chora. Tem as questões, muitas vezes, de regressão, dependendo da idade, né? De começar a fazer xixi de novo na cama, fazer cocô na calça. Cara, eles só estão mostrando para a gente que o ambiente está hostil. E quem forma esse ambiente? Quem deveria ser o continente, né? Como o Bion traz? São os pais, são os cuidadores, né? Então, quando a criança tem esses comportamentos desafiadores, não é normalmente, né? O problema não é a criança é um sintoma, né? De questões dos adultos que não estão executando a função que deveriam executar da forma que deveriam executar. E eu acho que essa tomada de consciência, ela muda tudo em todas as situações parentais, familiares, e principalmente nesse tópico que a gente está trazendo da alienação parental, né? Para que a gente consiga ter esses processos acontecendo de forma mais saudável, né? Que a gente não precise mais, na verdade, ter que lidar com essa alienação parental. O que eu acho que é um pouco difícil, né? Porque se a gente parar para pensar em todas as situações que a gente tem, não dá para comparar o Brasil com a Europa, sabe? Assim, a gente vê questões assim de violência doméstica no Brasil, sabe? Assim, coisas horríveis acontecem aqui que lá fora não acontecem tanto, né? Assim, em outros lugares. É uma realidade muito nacional, né? Esse lugar assim. Então a gente trabalhar para que cada vez mais as pessoas entendam a importância do não dito, né? A importância desses afetos, a importância desse inconsciente que atua apesar de nós, né? E que eu acredito sinceramente que muitas mães, como você falou lá no começo, elas não desejam que esse filho sofra, de verdade elas não desejam, mas que por elas desconhecerem, né, as suas próprias estruturas de ego, né, as suas próprias questões psicológicas, elas não conseguem dar conta de não trazer para aquela criança as suas dores, né? Então é um processo inconsciente na maioria das vezes. Então, buscar ajuda, né, é algo fundamental, porque não são coisas que a gente normalmente consegue perceber e resolver sozinhos, né? Porque tem os mecanismos de defesa que são bons pra caramba, né? E é isso, amores. Eu acho que foi assim, eu falei, bom, pelo menos não chorei, viu, gente? Porque eu achei que eu ia chorar hoje, porque é uma dor que ainda tá aqui, né? Assim, a minha história, assim, e como eu falei, hoje eu entendo que a minha mãe fez o que era possível, né, de acordo com a história dela, que também não foi uma história fácil, né, eu tenho consciência disso, mas que eu espero que eu não, né, se eu tiver que passar por isso, tomara que não, né, mas assim, se eu precisar passar, que hoje, com a maturidade, com a consciência que eu tenho, eu consiga fazer uma história diferente, né, e que todas as mães que estão conseguindo acessar esse conteúdo, né, que consigam refletir sobre tudo isso, que compartilhem com aqueles também, porque muitas vezes é o pai também que faz esse jogo, né? É mais raro de acontecer, né? Mas acontece. E até por isso muita coisa está mudando, porque os pais estão querendo participar mais, então eles estão se reunindo, se organizando, justamente para que os casos onde a mãe faz essa alienação cessem, né? Então, isso está sendo um movimento muito bonito social ultimamente, né? Dos pais estão requerendo essa paternidade. E isso é lindo. Tá pequeno ainda? Tá. Tá bem pequeno esse movimento, né? Mas ele está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que acreditar nesse potencial também, né? Para esses pais se colocarem. Porque a partir do momento que eles vão requerer esse lugar, isso vai ajudar muito no processo, né? Porque, assim, na minha época, o meu pai é muito de boas na Revolução, né? Muito tranquilão. Então, assim, meu pai, ele não falava nada. E, assim, meu pai nunca falou um nada, minha mãe. Um nada, minha mãe, né? E ele, se eu não ia nas festas, ele ficava triste. Depois minha irmã me contava que ele chorava, que ele ficava triste, porque eu comecei a não ir em evento nenhum da família, né? Dele, né? Do lado dele. E eu não ia de raiva, né? Eu não ia para justamente machucar, entendeu? Tipo assim, você me rejeitou, eu vou te rejeitar também. Tudo inconsciente, mas acontecia, né? Então, assim, só que ele não falava, né? Em momento nenhum ele vinha falar para mim que tinha sentido minha falta, sabe? Ou em momento nenhum, de repente, ele saía para ir me buscar, entendeu? E querer conversar comigo. E eu vejo que tem muitos pais hoje que já estão mudando essa postura.
entendeu? Que estão fazendo esse esforço. Então, se algum pai acessar esse conteúdo e estiver vivendo essa situação, também, né? Eu vou deixar na descrição depois que tem algumas associações que estão se organizando de pais, justamente para ajudar nesses casos, né? Então, assim, para que eles se fortaleçam nesse lugar também e que eles se coloquem, né? Porque se você quer a sua posição, né? A sua função paterna, você tem que requerer isso. Você tem que lutar por isso, né? E também pela criança, né? Então, se a mãe não sai desse lugar de alienação, o pai precisa entrar no lugar de presença, né? Então, existem várias formas. E é isso, gente. Foi bastante coisa aqui que veio tudo, né? Aquela assim, foi análise. Para encerrar, é isso que você colocou, né? Tipo, as mães, os pais, né? Em geral, tentar ver esse lugar e tentar olhar para a criança sempre, buscar ajuda. Porque se eles estiverem sempre assim, com essa comunicação entre eles saudável no adulto, igual você colocou, já melhora muito, né? Exatamente. Muda tudo. Muda tudo. Imagina você, como criança, ver os seus pais, cada um numa casa, mas conversando, dialogando, sabe? Eventualmente dividindo o mesmo espaço, né? Isso muda tudo. Na referência que essa criança vai ter, também pensando no seu desejo ou não de constituir uma família, entendeu? Isso muda tudo, né? E nas configurações que a gente tem hoje, que são 1000 possibilidades, né? Isso faz com que essa criança esteja tão tranquila no seu lugar, né? Nessa completude, que é ter mãe e pai integrado, né? Que é aceitar mãe e aceitar mãe e pai é aceitar o pacote completo, né? Eu sempre brinco com algumas pessoas que eu atendo que realmente são histórias trash, assim, e você fala, cara, você não precisa amar sua mãe, porque amor é uma construção, né? Você não precisa amar o seu pai, mas você precisa aceitar, porque senão você não se aceita, né? Uhum. Senão você não tem amor próprio, você não tem autoestima, você não sabe o que fazer da vida. A gente ouve muito esse repertório, né? Quando tem questões muito mal resolvidas com os parentais, a pessoa não sabe o que ela quer da vida, a pessoa não encontra um caminho, né? Que nem você falou muito da função paterna, que tem esse lugar de mostrar o mundo, né? Então, como ir para o mundo se eu nego a parte que me coloca no mundo, né? Então, assim, eu lembro que isso para mim foi muito libertador a primeira vez que eu fiz aos 22 anos de terapia, que na época a terapeuta falou para mim isso, ela falou assim, Mayra, que eu falei assim, não sei, eu acho que eu não amo minha família, eu estava totalmente revoltada, né? Foi o ano que eu saí de casa, aos 22 anos. E aí eu falei assim, eu acho que eu não amo ninguém, não sei o quê, com raiva, eu tinha muita raiva. Eu era muito agressiva, gente, sério. Por isso que a psicanálise funciona, olha para mim. O pessoal me vê hoje em dia e fala, meu, você é muito calma. Eu falei, vocês não me conheceram. Eu era um furor, era uma coisa. Eu era muito agressiva, muito, muito. E aí eu falei, eu não gosto deles, eu odeio eles, não sei o quê. E eu lembro que na época ela falou para mim, ela falou assim, mas você pode ter raiva deles. Você não precisa amar seus pais. Eu, não? Eu lembro que eu fiquei meio assim, como assim não? Todo mundo diz que tem que amar pai e mãe, né? Tipo, os cristãos, os bons cristãos amam pai e mãe, né? Aí eu falei assim, então... Aí ela, você precisa aceitar. Aceitar que eles são quem eles são, que eles fizeram o que eles conseguiam fazer, que não foi o melhor, que também tem esse lugar, né? Ah, foi o melhor que eu pude fazer. Não foi, não. Ah, não foi mesmo. Senão não estava aqui, entendeu? Então, assim, foi o possível, né? Então, assim, entender que os nossos pais fazem o que é possível, né? Os nossos pais são sujeitos que tiveram histórias que a gente desconhece, né? Quase sempre a gente desconhece muita coisa da história dos nossos pais, né? Então, a gente ter essa compreensão de que é preciso aceitar esse pai e mãe real, real entre aspas aqui, né? Ou seja, não idealizados, que é geralmente que gera sofrimento, é a gente ficar apegado àquela idealização que eles nunca vão cumprir e que nós, como mães e pais, também nunca vamos cumprir, né? E a gente conseguir integrar isso, né? Aceitar que eles são o que são, que fizeram o que era possível, né? Não é sobre amor, não é. Amor é outra coisa, é outra conversa, né? E quando a gente tem esse entendimento, parece que, pelo menos na época, para mim ficou mais fácil. Foi um alívio. No entanto que hoje eu amo meus pais, e hoje eu sinto esse amor, mas eu acho que é porque ela me permitiu odiar, entendeu? Isso. Ela me permitiu integrar esse amor-ódio, né, que você também citou.
E isso, cara, foi transformador. Então, toda vez que eu atendo pessoas que vivem uma situação parecida e eu trago isso, eu vejo o meu olhar no dia que ela me falou isso, sabe? De você pode odiar seus pais, mas você tem que aceitar, entendeu? Você Igual precisa. você falou, é libertador, porque a partir daí você consegue amar o real, né? O que é de verdade. Mas, assim, tem a obrigatoriedade de amar aqueles pais, entre aspas, idealizados, na perfeição que você criou. Mas você consegue amar da forma como você consegue amar também, né? Tipo, na Exato. ambivalência do amor e ódio. Uma hora eu odeio, outra hora eu amo, mas é livre, né? Não é aquela questão imposta, você tem que amar e aceitar. Então, isso é bem Exatamente. libertador. Liberta, né? Você poder sentir, né? Então, acho que é isso, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, porque, gente, eu amei, Fran, esse tema. Quando você jogou lá no grupo, eu falei, caraca, é incrível poder falar sobre isso, né? Poder ouvir a sua história, poder ouvir que é possível, né? Um caminho saudável, né? E que a gente vê a sua história, a gente vê outras histórias que eu conheço também, de casais que se separaram. Agora, na pandemia, então, né? Eu acho que veio no momento certo, né? Porque na pandemia o que teve de divórcio foi uma loucura. Então, assim, a gente conseguir trazer isso de uma forma mais completa, mais profunda, com esses olhares diversos, né, permeando por diversas áreas, para que as pessoas saibam que existem vários caminhos para que a história seja diferente, né? E que pode contar com a gente, né? Então, assim, quem ouvir esse podcast pode entrar em contato, se quiser trazer a sua história, conversar, tá? A gente está disponível para isso também. Né? Então, é isso, né? Vou encerrando, vou passar para a Fran fazer, né, o encerramento dela, já agradecer, né, a ideia, a participação, né, e a coragem que a gente precisa ter para estar aqui também, né? Se colocando, se deixando atravessar, né, por histórias que falam sobre todos nós, né? Falam sobre todas as nossas crianças e adolescentes. E o nosso papel, acho que como psicanalista, é justamente esse, né? Trazer cada vez mais para a consciência das pessoas o poder do inconsciente, a necessidade desse autoconhecimento, desse autoenfrentamento, desse despertar sobre aquilo que nós não dizemos, aquilo que nós não sabemos, né? Que é ali que está o buraco. É isso, Fran, me fala sobre a Eu sua agradeço, visão. agradecer pelo convite, né? E, e eu acho que você colocou uma coisa lá que me fez, né, estar gravando hoje, que é assim, que a gente tem que se posicionar, né? Igual se a gente tem esse poder de ajudar alguém, né, com o mínimo que a gente puder, por que não ajudar, né? Então você colocou isso lá, isso me motivou a estar aqui hoje, né? Que é bem isso, né? Se a gente ficar ali quietinha na nossa, né? Às vezes, igual esse podcast pode ajudar a outras pessoas, né? Outras mães, para ver um outro olhar, que existe outras possibilidades. Então, essa sua fala me ajudou, tipo, meninas, nós temos que nos posicionar, né? Exato. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Obrigado pelo convite, adorei, adorei esse podcast. A gente pode fazer outros, e é isso. Ai, que delícia. E é bem isso mesmo, assim, a gente tem, é uma coisa que eu sempre falei, né? Aquele que não se posiciona é quase uma não existência para mim, sabe? E principalmente a gente que está nesse lugar de psicanalistas, né? Que até então, antes de começar esse lugar da psicanálise mais contemporânea, né? Onde a gente se permite mais, né? Se expor e ser atravessado, né? Ficava muito naquele lugar de nós sabemos como, né, como te ajudar, nós sabemos como te resolver, mas eu não sou humana, eu não tenho a minha história, eu não posso falar sobre mim, né, eu não posso postar nas redes sociais, né, teve um grande conflito. Ali, do suposto saber apenas. Exato, e você sabe que é uma posição que para mim, eu falei, cara, eu sempre desde o início falei, essa não sou eu. E para mim foi uma busca, que foi quando eu cheguei na linha da contemporaneidade, da psicanálise, que eu desconhecia no começo do curso, né? Que eu falava, gente, eu não vou conseguir ser essa pessoa que fica neutra, essa pessoa que não coloca a minha história, né? Justamente para ser uma referência para as pessoas que se identificarem com ela de transformação, né? Das pessoas que me conhecem olharem e falar assim, gente, o que aconteceu com a Mayra? Né? Que tiro foi esse, né? Não anotaram a placa. Porque realmente, assim, é sério, Fran, você não tem ideia.
Eu era completamente diferente. Eu fui aquela adolescente vida louca, sabe? Assim, eu passei por muitas experiências. E hoje eu falo, tudo que eu vivi, para que serve? Né? Se não, para que eu possa transmitir e mostrar para as pessoas que foi um processo, né? E que através de algumas ferramentas, não só a psicanálise, mas também a psicanálise, que como você trouxe, eu sempre digo que foi o que deu contorno para todo o meu processo, né, de autoconhecimento, foi a psicanálise, é a psicanálise, é com ela que eu costuro tudo, né, dentro de mim. Então, assim, qual é a função da vida se a gente não transmitir aquilo que a gente vive, sabe? Se a gente não trazer para o outro que existem caminhos possíveis, né? E que a gente está aqui não só para contar uma história de um lugar onde eu fui perfeita, inquestionável, mas justamente para mostrar que não, que isso foi uma construção. E que mesmo assim, a gente precisa estar como analista em análise, né? É isso. Então, vamos. Olha, que lindo! E viva a Dá vontade psicanálise, de ficar a gente em pleno conversando sábado tá com você aqui. horas. Oi? Dá vontade de ficar conversando horas e horas com você. Gente, é tão bom estar aqui que a gente está, gente, pleno feriado, sábado de manhã, as duas felizes aqui, né, fazendo esse trabalho que eu realmente, para mim é um trabalho lindo e é uma honra, né, ter pessoas que estão junto, né, que estão nesse colaborativo dessas mães psicanalistas, para que a gente também traga esses olhares distintos, essas histórias distintas, que também fazem com que a gente cresça muito e evolua dentro do nosso próprio trabalho, do nosso próprio círculo, né? O tanto de coisa que a gente vem acessando juntas. Então, para mim, a psicanálise é isso, né? Como diz o Freud, psicanálise é amor, né? Ela vem para isso. E é isso. Obrigada e vamos embora cuidar da cria. Beijo grande, gente. Se precisarem conversar com a gente, tem todos os nossos canais, né? Então, a gente tem o podcast Semana Freud, que está em vários agregadores de podcast, principalmente o Spotify, que eu acho que é o mais utilizado, tá? Quem quiser acessar em áudio e não tiver o Spotify, usa o site do Anchor, tá tudo no link da bio, lá no Instagram, que é @sermanhafreud, tá? E tem também, para vocês poderem ver os nossos rostinhos lindos e as nossas caretas, né? Tem o YouTube, né, como opção visual para quem gosta. Tem muita gente que tem entrado em contato comigo dizendo que tem que ser visual. Eu falei, gente, nem todo mundo, né? Tem gente que gosta também só de ouvir. Então tem para todo mundo, né? Manda mensagem no direct, tem o e-mail sermanhafreud@gmail.com também, como canal de contato. E YouTube, enfim, dá para encontrar a gente. Se você é uma mãe, é psicanalista, vem participar do grupo, tá? Tem várias frentes de trabalho dentro desse grupo, não só o podcast, né? A gente está percebendo que existe muito campo para a gente explorar juntas, né? Construir juntas, para justamente trazer para dentro da maternidade tudo que a gente puder que venha da psicanálise, né? Para trazer um auxílio, novos olhares, novas possibilidades, dentro dessa nova subjetividade global que a gente vive hoje, né? Não só na maternidade, mas como sujeitos da contemporaneidade. Certo? Beijo grande, Fran. Obrigada, obrigada, obrigada. E até o próximo podcast. E nós, com certeza, eu e a Fran, a gente vai estar sempre por aqui. Adoro. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.